Milionário compra todas as rosas da moça que estava na chuva, e a atitude dela foi chocante. A chuva caía pesada na Avenida Paulista quando o milionário mandou o carro parar sem pensar. Do outro lado da rua, uma moça encharcada tentava proteger um balde de rosas já castigadas pela água, insistindo em trabalhar mesmo quando quase ninguém parava. Em um impulso, ele comprou todas as flores, pagou mais do que o valor pedido e esperou gratidão. O que recebeu foi um gesto inesperado, um silêncio firme e uma atitude que o fez perceber, ali mesmo, que dinheiro nem sempre compra aquilo que realmente importa. A partir desse momento, nada seguiu o caminho previsível. Essa história se passa no Brasil e acompanha, ao longo de um ano, encontros, desencontros e decisões que mudam destinos. Entre ruas movimentadas, bairros tradicionais e projetos comunitários simples, um homem acostumado a controlar tudo com números é obrigado a encarar seus próprios vazios, enquanto uma moça, aparentemente frágil na chuva, revela uma força que desafia certezas antigas. Cada escolha tem um custo, cada avanço cobra um sacrifício, e nem todas as respostas vêm rápido como ele gostaria. Antes de continuar essa história que já começa a mexer com o coração, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que mais pessoas possam conhecer histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e lições que só a vida real é capaz de ensinar. A chuva descia pesada sobre a Avenida Paulista, engrossando o cinza do fim de tarde e misturando buzinas, passos apressados e o cheiro de asfalto molhado. Dentro de um sedã importado, Henrique Vasconcelos observava a cidade como fazia quase todos os dias, com o olhar distante de quem vê tudo, mas raramente se deixa tocar. Aos 58 anos, era conhecido no meio empresarial como um homem que não errava, dono de uma fortuna construída com disciplina, cálculo e decisões frias. Nada fugia ao seu controle, ao menos era isso que sempre acreditara. O carro avançava devagar por causa do trânsito intenso, e Henrique aproveitava para responder mensagens no celular, ignorando o mundo lá fora. Reuniões, investimentos, números, prazos. Sua vida era feita dessa sequência previsível. Até que algo quebrou esse ritmo. Entre o fluxo de carros e pessoas, uma figura parada no canteiro central chamou sua atenção. Uma moça segurava um balde de rosas vermelhas, muitas já com as pétalas dobradas pela água. A roupa simples estava encharcada, o cabelo preso às pressas colava no rosto, e mesmo assim ela permanecia ali, oferecendo flores a quem passava. Henrique franziu o senho. Não era incomum ver vendedores ambulantes, mas havia algo naquela cena que o incomodava. Talvez fosse a insistência silenciosa dela, talvez fosse o contraste entre a delicadeza das rosas e a brutalidade da chuva. Ele tentou voltar para o celular, mas seus olhos insistiam em retornar para a moça. O motorista, Carlos, percebeu o silêncio diferente no banco de trás. "O senhor deseja parar, doutor?" perguntou, com a voz baixa. Henrique hesitou por um segundo que pareceu longo demais para alguém como ele. Depois assentiu. O carro encostou alguns metros à frente do canteiro. A chuva batia forte no teto do veículo, e por um instante Henrique pensou em desistir. Não fazia sentido descer ali. Ainda assim, abriu a porta. Ao se aproximar, sentiu o frio da água atravessar o paletó caro. A moça olhou com atenção, sem sorriso fácil, apenas expectativa contida. Ela se chamava Clara, embora ele ainda não soubesse. Estendeu o balde levemente, oferecendo as flores sem insistência exagerada. "São rosas frescas", disse ela, a voz firme apesar do cansaço. "O dinheiro ajuda a manter um projeto." Henrique olhou para as flores, contou rapidamente quantas eram e perguntou o valor de todas. Clara respondeu sem alterar o tom. Ele tirou a carteira e colocou na mão dela um montante muito maior do que o pedido. Um gesto automático, quase mecânico, como fazia em doações rápidas para encerrar assuntos. Esperava um agradecimento, um sorriso emocionado, talvez até palavras de admiração. Mas Clara não reagiu como o esperado. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele, e fechou os dedos ao redor das notas apenas para devolvê-las em seguida. "Não posso aceitar assim", disse, empurrando a mão dele de volta. "Se quiser as rosas, pague o valor certo. Se quiser ajudar, volte outro dia para conhecer o projeto." Henrique ficou imóvel por alguns segundos. Ninguém falava daquele jeito com ele. A chuva parecia mais alta, mais fria. Pessoas passavam ao redor, algumas observando a cena com curiosidade. O orgulho dele se eriçou como uma defesa automática.
Está recusando? Perguntou, incrédulo. Estou pedindo respeito, respondeu Clara, com calma. Dinheiro sem propósito não é ajuda. Aquilo foi um choque. Henrique sentiu algo que não experimentava havia anos, uma mistura de constrangimento e irritação. Sem dizer mais nada, guardou o dinheiro, pagou exatamente o valor pedido e levou o balde de rosas. Voltou para o carro com o coração acelerado, não pela pressa, mas por uma sensação estranha de ter perdido o controle. Durante o trajeto até casa, no bairro dos Jardins, ele não conseguiu se concentrar em mais nada. As rosas estavam no banco ao lado, o perfume suave preenchendo o interior do carro. Em casa, a governanta, Dona Lúcia, estranhou o gesto. Vai dar flores para alguém, seu Henrique? Perguntou. Ele não respondeu. Colocou as rosas em um vaso improvisado na sala ampla e silenciosa. Observou as pétalas ainda pingando água. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa enorme pareceu maior e mais vazia do que o normal. Naquela noite, Henrique mal dormiu. Pensava no olhar de Clara, na firmeza da voz, na recusa inesperada. Aquilo mexia com algo que ele evitava encarar. Desde que se separara de Marina, anos antes, sua vida se tornará uma sucessão de dias iguais. O trabalho ocupava tudo, e o restante era silêncio. Ele sempre justificara isso dizendo que era o preço do sucesso. Nos dias seguintes, a imagem da moça na chuva insistiu em voltar. No escritório envidraçado na Faria Lima, reuniões se acumulavam, mas Henrique se pegava distraído. Seu sócio, Augusto, percebeu. Você anda diferente, comentou, durante um café. Parece inquieto. Henrique desconversou. Não tinha explicação lógica para aquilo. Ainda assim, começou a passar pela Avenida Paulista em horários semelhantes, como se fosse coincidência. No terceiro dia, avistou Clara novamente, agora sem chuva, organizando as rosas com cuidado. O coração dele acelerou sem motivo aparente. Dessa vez, ele não desceu. Observou de longe. Notou que ela conversava com senhoras que saíam de um centro cultural próximo, entregava flores com gentileza, ouvia histórias rápidas. Não era apenas venda. Havia troca. Aquilo explicava, em parte, a recusa inicial. E isso o incomodava ainda mais. Henrique decidiu se aproximar novamente. Desceu do carro com menos arrogância, mas ainda carregando o peso de quem não está acostumado a pedir permissão. Clara o reconheceu de imediato. O olhar dela não era hostil, apenas atento. Voltou, disse ela. Veio comprar flores ou conhecer o projeto? Henrique respirou fundo. A chuva não estava ali para disfarçar seu desconforto. Talvez os dois, respondeu. Ela explicou, com simplicidade, que as rosas financiavam atividades para idosos do bairro, oficinas de artesanato, rodas de conversa, pequenas apresentações culturais. Nada grandioso, tudo feito com doações conscientes e trabalho voluntário. Henrique ouviu em silêncio. Aquilo despertou uma lembrança antiga de sua mãe, que frequentava atividades semelhantes antes de se afastarem com o tempo e as obrigações. Mesmo assim, ele tentou oferecer ajuda financeira imediata. Clara recusou novamente, com educação, dizendo que precisava de mais do que dinheiro, precisava de envolvimento real. Essa pequena recusa teve uma consequência clara para Henrique. Ele saiu dali sentindo-se diminuído, mas também intrigado. Pela primeira vez, alguém o obrigava a desacelerar. Nos dias seguintes, Henrique começou a aparecer com mais frequência. Comprava rosas, pagava o valor justo, ficava alguns minutos observando. Esse esforço custava tempo, algo precioso para ele. Cancelou reuniões, adiou compromissos. Em casa, Dona Lúcia percebeu a mudança. O senhor anda chegando mais cedo, comentou. Henrique apenas assentiu. Não sabia explicar, mas algo dentro dele começava a se mover. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros obstáculos. Um administrador da região, Mauro, começou a pressionar vendedores ambulantes, alegando normas e reclamações. Clara ficou apreensiva. Henrique presenciou uma discussão discreta e percebeu que sua presença, longe de ajudar, poderia piorar a situação se fosse usada como demonstração de poder. Pela primeira vez, decidiu não interferir com dinheiro ou influência. Essa escolha teve um custo emocional. Ele sentiu a impotência de não resolver tudo como sempre fizera. Em contrapartida, ganhou algo novo, o respeito silencioso de Clara,
que passou a explicar mais sobre o projeto, a confiar pequenas informações. O ambiente ao redor também começava a mudar. O canteiro antes ignorado parecia mais vivo, com pessoas parando para conversar. Henrique começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos, o som distante de um violão vindo do centro cultural, o cheiro de café fresco de uma padaria próxima, o riso das senhoras ao receberem uma rosa. Em uma tarde mais quente, Clara convidou Henrique para conhecer o centro cultural. Ele aceitou, mesmo sentindo um aperto no peito. Entrar ali significava sair do território confortável do dinheiro e do poder. Significava encarar pessoas, histórias e emoções que ele evitara por anos. Enquanto caminhava ao lado dela, sentiu-se vulnerável, exposto, quase como um iniciante em um mundo novo. E, sem perceber, deu o primeiro passo em uma jornada que não poderia mais ser controlada apenas com números. Henrique entrou no centro cultural com passos contidos, observando o ambiente simples, porém cheio de vida. As paredes exibiam pinturas feitas em oficinas de arte, muitas assinadas por idosos que frequentavam o espaço há anos. O cheiro de café recém-passado se misturava ao de papel e tinta, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com o silêncio controlado de seu escritório na Faria Lima. Clara caminhava à frente, cumprimentando todos pelo nome, com naturalidade. Aquela proximidade despertou em Henrique uma sensação estranha, quase incômoda, de não ser reconhecido ali como alguém importante. Ela apresentou o espaço com objetividade, explicando como cada sala era usada, como os recursos eram divididos e como as rosas ajudavam a manter pequenas despesas. Nada era improvisado, apesar da simplicidade. Henrique percebeu que havia regras claras, mesmo sem formalidade excessiva. Aquilo chamou sua atenção. Ele sempre acreditara que ordem só vinha com dinheiro, mas ali a organização nascia do comprometimento coletivo. Durante a visita, uma senhora de cabelos brancos se aproximou, segurando uma das rosas que Clara havia vendido mais cedo. Chamava-se Dona Alzira e tinha o olhar vivo de quem já viu muito da vida. "Você é o moço das flores da chuva", comentou, sorrindo para Henrique. "Clara falou de você." Henrique sorriu de forma contida, um pouco constrangido. Não estava acostumado a ser apresentado assim. Dona Alzira contou, com entusiasmo, como aquele espaço a ajudara a sair de casa depois de anos de solidão. Henrique ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito ao lembrar da própria mãe, que passará os últimos anos quase reclusa antes de se afastarem definitivamente. Ao sair do centro cultural, Clara foi direta. Disse que precisava de pessoas dispostas a colaborar com tempo e ideias, não apenas com dinheiro. Henrique, sem pensar muito, se ofereceu para ajudar com a parte administrativa, revisar contas, pensar em melhorias. Clara aceitou, mas deixou claro que ele não teria privilégios. Essa condição foi o primeiro grande obstáculo real para Henrique. Acostumado a mandar e ser obedecido, teria que aprender a ouvir. Ainda assim, aceitou. O custo foi imediato. Cancelou uma viagem de negócios e redistribuiu tarefas na empresa, causando desconforto entre seus sócios. Augusto ligou cobrando explicações, questionando se Henrique estava perdendo o foco. Henrique respondeu de forma vaga, mas sentiu o peso da decisão. Pela primeira vez, estava abrindo mão de controle em uma área importante da vida. À noite, em casa, sentou-se sozinho na sala, observando as poucas rosas que ainda restavam do primeiro dia. O perfume já não era tão forte, mas ainda trazia aquela lembrança insistente. Nos dias seguintes, Henrique passou a frequentar o centro cultural 2 vezes por semana. Sentava-se em reuniões simples, ouvia relatos, fazia anotações. Em alguns momentos, tentava sugerir soluções rápidas, mas era contido por Clara ou por outros voluntários. Essa frustração o acompanhava, mas também o obrigava a refletir. Ele começava a perceber que muitos problemas não se resolviam com pressa. Enquanto isso, Mauro, o administrador da região, intensificava a pressão sobre os vendedores ambulantes. Surgiram avisos colados em postes, notificações verbais, ameaças veladas de retirada. Clara demonstrava preocupação, mas mantinha a postura firme. Henrique sentiu vontade de usar seus contatos para resolver aquilo rapidamente, mas lembrou do que ela dissera sobre respeito e propósito. Decidiu segurar o impulso, mesmo com o desconforto. Esse autocontrole teve um custo emocional alto. Em uma reunião da empresa, Henrique se mostrou disperso, cometendo um erro simples em uma análise financeira. Augusto percebeu e o confrontou depois. "Você nunca erra assim", disse. "O que está acontecendo?"
Henrique sentiu a pergunta bater fundo. Não soube responder. Apenas disse que estava repensando algumas prioridades. Augusto não gostou. O clima entre eles ficou tenso, criando um novo antagonismo interno à empresa. Paralelamente, Clara enfrentava a resistência da própria família. A irmã, Juliana, temia que a aproximação com o milionário trouxesse problemas ou falsas expectativas. Clara, apesar de segura, sentia o peso dessas críticas. Em uma conversa sincera, revelou isso a Henrique enquanto organizavam flores em um fim de tarde quente. Ele ouviu em silêncio, percebendo que não era o único lidando com conflitos internos. Nesse mesmo dia, Henrique foi convidado a participar de uma pequena apresentação musical no Centro Cultural. Um violão simples, vozes afinadas, risos contidos. O som ecoava pela sala, criando uma sensação de pertencimento que ele não sentia havia anos. Aquele momento sensorial marcou algo dentro dele. Não havia luxo, mas havia verdade. Ao longo das semanas, Henrique começou a notar mudanças no ambiente externo também. O canteiro da avenida ganhou vasos improvisados, pintados pelos idosos. As pessoas paravam mais. A presença de Clara e do projeto começava a gerar impacto visível. Isso atraiu atenção positiva, mas também aumentou a vigilância de Mauro, que passou a observar tudo com desconfiança. Em uma manhã de céu claro, Henrique chegou ao Centro Cultural e encontrou Clara abatida. Mauro havia avisado que, se as vendas continuassem ali, o espaço poderia sofrer sanções administrativas. O problema era sério. Pela primeira vez, Clara perguntou se Henrique conhecia alguém que pudesse orientar juridicamente, não para impor poder, mas para entender limites e possibilidades. Henrique percebeu que essa era uma oportunidade de ajudar sem ferir as regras do universo que vinha aprendendo. Lembrou-se de um antigo advogado da empresa, alguém que sempre defenderá soluções legais e diálogo. Essa ferramenta havia sido apresentada antes em sua vida corporativa e agora ganhava novo propósito. Ele se comprometeu a fazer a ponte, sem prometer milagres. Esse passo exigiu outro sacrifício. Henrique teve que expor parte de sua vida pessoal e motivações ao advogado, algo que evitava. Sentiu-se vulnerável, mas também aliviado. A conversa trouxe esclarecimentos importantes e abriu caminhos possíveis, ainda que lentos. Ao final de mais um dia no Centro Cultural, Henrique caminhou pela avenida ao lado de Clara, observando o pôr do sol refletir nos prédios. A cidade parecia menos hostil. Ele ainda carregava dúvidas, pressões e conflitos, mas algo dentro dele começava a se reorganizar. Não era uma mudança grandiosa, mas um ajuste silencioso, construído com esforço visível e escolhas conscientes. Henrique passou a manhã inteira em reuniões virtuais, mas sua atenção estava dividida. A orientação jurídica que havia conseguido para o Centro Cultural exigia cuidado, paciência e uma série de passos burocráticos. Nada se resolveria de forma imediata, e isso deixava inquieto. Mesmo assim, era diferente da ansiedade comum dos negócios. Havia ali um envolvimento pessoal que ele ainda tentava compreender. Ao encerrar a última chamada, fechou o notebook e decidiu sair mais cedo do escritório, algo que meses antes pareceria impensável. Chegou ao Centro Cultural no meio da tarde. O movimento estava maior do que o normal. Algumas senhoras organizavam uma exposição simples de artesanato, enquanto Clara distribuía tarefas com firmeza e gentileza. Henrique observou de longe antes de se aproximar. Percebeu que ela estava mais tensa do que nos dias anteriores, apesar de manter o sorriso contido. Ela explicou que Mauro havia aparecido novamente pela manhã, agora acompanhado de um fiscal. Não houve autuação, mas a presença foi suficiente para gerar insegurança entre os voluntários. 2 deles tinham desistido de ajudar naquele dia, com medo de complicações. A consequência foi imediata: menos mãos para preparar a exposição e mais trabalho acumulado. Henrique sentiu o impulso de agir com autoridade, de ligar para alguém influente e encerrar o problema. Mais uma vez, conteve-se. Em vez disso, arregaçou as mangas do paletó e começou a ajudar como podia. Organizou mesas, carregou caixas, ouviu instruções. O esforço físico, embora simples, foi um choque para seu corpo acostumado a salas climatizadas. O suor misturou-se ao cheiro de tinta fresca e madeira, criando uma sensação concreta de participação. Durante esse processo, Clara comentou sobre a importância daquela exposição. As peças produzidas seriam vendidas para garantir a continuidade das atividades por mais alguns meses. Sem isso, o projeto ficaria comprometido.
Henrique compreendeu que aquele era um dos objetivos centrais dela, e que havia pelo menos dois obstáculos claros: a pressão administrativa e a falta de recursos constantes. No meio da organização, Dona Alzira se aproximou de Henrique com uma caixa de fotografias antigas. Eram registros do bairro em décadas passadas, festas, reuniões, encontros comunitários. Ela pediu ajuda para escolher algumas imagens para exposição. Henrique passou longos minutos folheando aquelas memórias, sentindo uma nostalgia que não era exatamente sua, mas que o tocava profundamente. Pensou em sua própria trajetória, em quantas fotos de família haviam se perdido ao longo dos anos por falta de tempo. No fim da tarde, o advogado indicado por Henrique apareceu para uma conversa informal. Ele explicou, com calma, quais eram os limites legais para a venda de flores e para o funcionamento do centro cultural. Nada era simples, mas havia caminhos possíveis, desde que tudo fosse feito com transparência. Clara ouviu atentamente, fazendo perguntas diretas. Henrique percebeu ali mais uma reviravolta média se formando. A solução não viria por influência, mas por organização e diálogo com o poder público. Isso exigiria esforço contínuo e exposição. Nos dias seguintes, Henrique ajudou a preparar documentos, revisar relatórios simples e organizar informações. Esse trabalho minucioso custava tempo e energia mental. Na empresa, Augusto começou a demonstrar irritação mais explícita. Em uma reunião tensa, questionou a dedicação de Henrique a projetos paralelos. "Você está colocando tudo o que construímos em risco", disse, sem rodeios. Henrique respondeu com firmeza, algo raro nos últimos tempos. Disse que não estava abandonando a empresa, mas ampliando sua visão. O clima ficou pesado. Alguns diretores passaram a apoiá-lo discretamente, outros se alinharam a Augusto. Esse conflito corporativo começou a ter consequências claras, ameaçando a estabilidade interna. Enquanto isso, Clara enfrentava outro obstáculo. Um grupo de comerciantes da região começou a reclamar do aumento de pessoas no canteiro, alegando atrapalhar o fluxo. As reclamações chegaram a Mauro, fortalecendo sua postura rígida. Clara sentiu o peso de liderar algo que crescia mais rápido do que ela conseguia administrar. Em uma conversa sincera com Henrique, admitiu o medo de perder tudo. Henrique ouviu, sentindo-se estranhamente responsável. Pela primeira vez, confessou também seus próprios medos. Falou do vazio que sentia apesar do sucesso, da sensação de envelhecer cercado de pessoas, mas sozinho. Essa troca marcou um momento de vulnerabilidade mútua. A conexão entre eles se aprofundou, não por romance explícito, mas por reconhecimento humano. A exposição aconteceu em um sábado ensolarado. O centro cultural estava cheio. O cheiro de comida caseira, trazida pelas próprias senhoras, misturava-se ao som de conversas animadas. As peças começaram a ser vendidas aos poucos. Cada venda era celebrada com alegria contida. Henrique ajudava no caixa improvisado, anotando tudo com cuidado. Sentia um orgulho diferente daquele que vinha dos números grandes. No meio do evento, Mauro apareceu novamente. Caminhou pelo espaço com um olhar avaliador. Henrique o observou de longe, sentindo o coração acelerar. Clara manteve a postura firme, apresentou os documentos preparados, explicou o funcionamento. Mauro não fez comentários imediatos. Apenas observou e foi embora. A incerteza permaneceu, mas o fato de não haver interrupção foi uma pequena vitória com custo emocional elevado. Ao final do dia, o resultado da exposição foi positivo, mas insuficiente para garantir segurança a longo prazo. Clara reconheceu isso. Henrique também. Ele começou a pensar em formas mais estruturadas de ajudar, sem romper as regras estabelecidas. Lembrou-se de um prédio antigo de sua propriedade no interior, atualmente sem uso, e cogitou a possibilidade de criar um espaço alternativo para o projeto, longe das pressões urbanas. Essa ideia ainda era embrionária, mas surgia como uma preparação clara para algo maior. O ambiente ao redor do centro cultural mostrava sinais de mudança. Mais cores, mais gente, mais vida. Ao mesmo tempo, a tensão administrativa crescia. Henrique caminhou pela avenida ao anoitecer, sentindo o corpo cansado, mas a mente mais desperta do que em anos. O cheiro da cidade à noite, misto de poluição e comida de rua, parecia menos agressivo. Ele sabia que estava no meio de um processo que não teria volta fácil. Cada passo exigia sacrifícios, escolhas difíceis e enfrentamento de antagonismos antigos e novos. Ainda assim, sentia que, pela primeira vez em muito tempo,
estava caminhando em direção a algo que fazia sentido, mesmo sem garantias. O ritmo da semana seguinte se intensificou para Henrique. As manhãs eram divididas entre o escritório e ligações relacionadas ao centro cultural, e as tardes quase sempre terminavam na Avenida Paulista ou dentro do espaço simples que agora ocupava seus pensamentos. O cansaço começou a se acumular, mas era um cansaço diferente, mais físico do que mental, e curiosamente mais satisfatório. Ainda assim, os conflitos se aprofundavam. Augusto convocou uma reunião extraordinária com os principais diretores. O tom era sério, quase acusatório. Questionou decisões recentes, atrasos em negociações e ausência de Henrique em encontros estratégicos. Henrique ouviu tudo com calma, mas sentiu o peso da pressão. Sabia que aquele confronto era um dos obstáculos mais importantes para seu objetivo de conciliar as duas realidades. Respondeu com dados, mostrando que a empresa seguia saudável, mas deixou claro que não abriria mão de repensar prioridades. Essa postura teve um custo imediato. A confiança entre ele e Augusto se rompeu parcialmente, criando um antagonismo claro que passaria a influenciar decisões futuras. No mesmo período, Clara enfrentava dificuldades internas no projeto. Alguns voluntários mais antigos começaram a questionar a visibilidade que o Centro Cultural vinha ganhando. Temiam perder a essência do trabalho comunitário. Clara passou noites sem dormir, tentando equilibrar crescimento e identidade. Em uma conversa longa com Henrique, sentada em um banco próximo ao canteiro, ela revelou esse medo. Disse que não queria transformar algo simples em um espetáculo vazio. Henrique ouviu com atenção. Pela primeira vez, não ofereceu soluções. Apenas escutou. Essa atitude custou-lhe o desconforto de não agir, mas fortaleceu a confiança entre eles. Ele começava a aprender que presença também era uma forma de ajuda. O conflito com Mauro ganhou novos contornos quando ele enviou uma notificação formal solicitando adequações imediatas. O documento era vago, mas suficiente para gerar insegurança. Clara reuniu os voluntários e explicou a situação com transparência. Alguns se afastaram, outros se mantiveram firmes. A consequência foi clara: menos apoio, mais responsabilidade sobre os poucos que ficaram. Henrique, sentindo-se parte do problema e da solução, decidiu avançar com a ideia do espaço no interior. A propriedade ficava em uma cidade pequena a cerca de 2 horas de São Paulo, herdada anos antes e praticamente abandonada. Ele apresentou a proposta a Clara como uma possibilidade futura, sem imposições. Um local onde o projeto poderia respirar, longe das pressões imediatas. Clara ouviu com cautela. A ideia parecia boa, mas levantava dúvidas. Como levar as pessoas até lá? Como manter o vínculo com o bairro? Essas perguntas ficaram no ar. Mesmo assim, decidiram visitar o lugar. A viagem foi marcada para um sábado cedo. O caminho pela estrada trouxe uma mudança sensorial clara. O barulho constante da cidade deu lugar ao som do vento e dos pássaros. O cheiro de terra molhada, após uma chuva leve, trouxe lembranças antigas a Henrique, de quando visitava o interior com os pais. Aquilo despertou uma vulnerabilidade que ele não esperava. A propriedade era simples, mas espaçosa, com um galpão antigo e uma casa principal fechada havia anos. Clara caminhou pelo terreno em silêncio, imaginando possibilidades. Viu ali potencial, mas também muito trabalho. Henrique percebeu o olhar atento dela e sentiu um misto de esperança e medo. Aquela era uma aposta grande, com custos financeiros e emocionais evidentes. Durante a visita, conversaram sobre limites. Clara deixou claro que não aceitaria transformar o projeto em algo dependente exclusivamente de Henrique. Queria autonomia e participação coletiva. Henrique concordou, mesmo sabendo que isso diminuiria seu controle. Esse acordo estabeleceu regras claras para o universo da história e fortaleceu a base da parceria. Ao voltarem para São Paulo, receberam uma notícia preocupante. Mauro havia iniciado um processo administrativo para restringir atividades no canteiro. A consequência foi imediata. As vendas de rosas precisariam ser suspensas temporariamente naquele local. Clara ficou abalada. As rosas eram mais do que renda, eram símbolo do projeto. Henrique sentiu a urgência da situação. Decidiu usar um recurso apresentado anteriormente, sua rede de contatos, mas agora com outro enfoque. Procurou um conhecido da prefeitura, não para pressionar, mas para entender os critérios e buscar diálogo. Essa movimentação exigiu exposição e paciência. Não houve promessa de solução rápida,
apenas a abertura de uma conversa. Enquanto isso, Clara buscou alternativas. Passou a vender rosas em eventos comunitários autorizados, como feiras e encontros culturais. O esforço foi grande, o retorno financeiro menor. O custo emocional também foi alto. Em uma dessas feiras, o sol forte substituía a chuva da avenida, mas o cansaço era visível. Henrique ajudou carregando caixas, sentindo o peso literal e simbólico daquela escolha. A relação entre eles se aprofundava em pequenos gestos. Conversas longas no fim do dia, risos discretos, silêncios confortáveis. Não havia promessas nem declarações. Apenas uma construção gradual, realista. Henrique começou a se sentir menos sozinho. Clara, mais amparada, ainda que cautelosa. No ambiente corporativo, a tensão aumentava. Augusto começou a articular mudanças sem consultar Henrique. Boatos de uma possível reestruturação chegaram aos ouvidos dele. Essa ameaça colocou em risco tudo o que havia construído ao longo de décadas. O medo de perder a empresa se somava ao medo de perder o sentido recém-descoberto. Em uma noite silenciosa, sentado na sala de casa, Henrique refletiu sobre as escolhas feitas. Lembrou-se das rosas na chuva, do olhar firme de Clara, do centro cultural cheio de vida. Percebeu que cada passo adiante cobrava um preço. Menos controle, mais incerteza. Menos status, mais verdade. O cenário ao redor continuava mudando. O canteiro, agora vazio de rosas, parecia triste, mas o centro cultural mantinha atividades internas. O interior, com sua calmaria, surgia como uma alternativa concreta, ainda que distante. Henrique sabia que estava no meio de um processo delicado, onde qualquer decisão poderia alterar o equilíbrio conquistado até ali. Mesmo cansado e pressionado, sentia algo novo crescendo. Não era entusiasmo cego, mas uma convicção silenciosa de que, apesar dos obstáculos, estava finalmente vivendo de forma alinhada com algo maior do que ele mesmo. As semanas seguintes começaram com um silêncio diferente na Avenida Paulista. O canteiro onde Clara costumava ficar parecia maior, vazio demais, como se a ausência das rosas tivesse retirado um pedaço da paisagem. Henrique percebeu isso logo na primeira manhã em que passou por ali sem parar. O reflexo no vidro do carro mostrou um homem mais atento ao entorno do que aos próprios pensamentos. Aquela mudança interna não era confortável, mas era real. No centro cultural, o clima era de contenção. As atividades continuavam, porém com menos recursos e mais cautela. Clara reorganizava horários, adaptava oficinas, explicava a situação com transparência para todos. Alguns idosos aceitaram bem, outros demonstraram frustração. Dona Alzira, sempre presente, foi direta ao falar com Henrique durante um café simples. A gente já passou por muita coisa aqui, disse ela. O importante é não desistir. Essas palavras ficaram ecoando. Henrique sentia o peso de ser visto como alguém que poderia resolver, mas também como alguém que não podia falhar. Esse duplo olhar era novo para ele. No mundo empresarial, falhar significava prejuízo financeiro. Ali, significava decepcionar pessoas reais. A conversa com o contato da prefeitura finalmente aconteceu. Henrique foi até o prédio antigo no centro, enfrentando corredores cheios e salas sem luxo. Nada lembrava o conforto de reuniões privadas. O encontro foi cordial, porém frio. Explicaram que havia regras a cumprir e que exceções não seriam concedidas. A consequência foi clara. O retorno das vendas no canteiro não aconteceria tão cedo. A frustração voltou com força. Henrique saiu dali com a sensação de ter dado um passo importante, ainda que sem vitória imediata. O custo foi emocional. Percebeu que sua influência tinha limites e que isso não diminuía o problema, apenas o tornava mais real. Ligou para Clara e contou tudo com honestidade. Ela ouviu em silêncio e agradeceu pela tentativa, sem cobranças. Essa reação o tocou profundamente. Com a restrição na avenida, a alternativa do interior ganhou urgência. Henrique voltou a falar da propriedade, agora de forma mais prática. Propôs uma pequena reforma inicial, nada grandioso, apenas o necessário para receber atividades pontuais. Clara concordou em levar a ideia para discussão coletiva. Essa decisão trouxe outro obstáculo. Parte do grupo temia que a mudança afastasse quem não tinha condições de viajar. O debate foi intenso, mas respeitoso. Henrique participou dessas reuniões como ouvinte na maior parte do tempo. Quando falou,
foi para reforçar que o espaço seria complementar, não uma substituição. O esforço de conter o impulso de decidir sozinho era grande. Em alguns momentos, ele sentia o corpo tenso, as mãos fechadas, mas respirava fundo e esperava. Cada espera era um pequeno sacrifício. No trabalho, a situação se agravava. Augusto apresentou uma proposta de reestruturação que reduziria a participação direta de Henrique na gestão diária. O argumento era eficiência. Henrique entendeu o recado. Ou retomava o controle absoluto, ou aceitava perder espaço. Passou noites refletindo. A empresa era sua vida por décadas, mas agora havia algo competindo com esse lugar central. Em uma dessas noites, recebeu uma ligação inesperada de Marina, a ex-esposa. Conversaram sobre assuntos práticos, mas em determinado momento ela comentou que o via diferente, mais presente. Disse ter ouvido de amigos em comum sobre o centro cultural. Essa conversa trouxe uma reviravolta interna. Henrique percebeu que sua mudança já era visível para outros, mesmo sem anúncios. No fim de semana seguinte, o grupo decidiu fazer uma visita coletiva à propriedade no interior. Alugaram uma van simples. O trajeto foi marcado por conversas animadas, risadas e expectativa. Ao chegarem, o impacto foi imediato. O espaço amplo, o verde ao redor, o silêncio quebrado apenas por insetos e vento. Muitos se emocionaram. Dona Alzira chorou ao lembrar da infância em uma cidade parecida. A visita revelou tanto potencial quanto problemas. O galpão precisava de reparos, a casa exigia limpeza, o acesso não era ideal. Tudo isso foi anotado. Henrique sentiu o peso financeiro da lista crescer, mas também enxergou ali uma chance concreta de avanço. Propôs iniciar com mutirões, envolvendo voluntários, reduzindo custos e fortalecendo vínculos. Clara apoiou a ideia. Essa decisão trouxe uma consequência positiva e imediata. As pessoas se sentiram parte da construção. Os mutirões começaram nas semanas seguintes. Henrique apareceu de botas, roupa simples, mãos dispostas. Carregou madeira, ajudou a pintar paredes, limpou entulhos. O esforço físico deixou exausto, com dores que não sentia há anos. Mas, ao final de cada dia, sentia uma satisfação estranha, profunda. O cheiro de tinta, o som de conversas ao fundo, o pôr do sol no campo criavam memórias novas. Nem tudo foi fácil. Um dia, um fornecedor atrasou a entrega de materiais essenciais, comprometendo o cronograma. Henrique quase perdeu a paciência, mas Claro lembrou das regras acordadas. Resolveram juntos, adaptando o plano. Essa pequena crise reforçou a parceria e mostrou que o sucesso viria de ajustes constantes, não de soluções perfeitas. Enquanto isso, Mauro reapareceu, agora questionando a realização de eventos fora da cidade. Embora não tivesse poder direto ali, seu olhar crítico persistia. A tensão voltou. Henrique percebeu que O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Antagonismo não estava resolvido, apenas deslocado. Mesmo assim, decidiu seguir. No ambiente corporativo, Henrique tomou uma decisão difícil. Aceitou reduzir sua presença operacional na empresa, mantendo participação estratégica. Essa escolha teve um custo alto. Sentiu como se estivesse abrindo mão de parte de sua identidade. Augusto assumiu mais controle, e a relação entre eles se tornou formal e distante. Alguns funcionários antigos demonstraram apoio silencioso a Henrique, outros se alinharam à nova gestão. Essa mudança liberou tempo, mas também trouxe insegurança. Henrique se perguntou quem seria sem a rotina intensa de negócios. A resposta ainda não estava clara, mas o trabalho no projeto preenchia parte desse vazio. Em uma tarde tranquila no interior, enquanto observava Clara orientar um grupo de idosos em uma atividade ao ar livre, Henrique sentiu algo próximo de paz. O ambiente estava diferente. Onde antes havia abandono, agora havia vida. O vento leve, o cheiro de terra, o som de risadas criavam um contraste forte com o passado recente. Henrique e Clara conversaram sentados na varanda improvisada. Falaram de medos, de expectativas, de limites. Clara reforçou que não queria depender dele, mas reconhecia a importância de sua presença. Henrique admitiu que precisava aprender a não centralizar tudo.
Essa conversa consolidou uma conexão madura, construída com respeito e esforço mútuo. A cidade continuava lá, com seus conflitos e pressões, mas aquele espaço no interior começava a se firmar como uma extensão possível do projeto. Nada estava garantido. Os custos financeiros ainda eram altos, a burocracia persistia, os antagonismos não haviam desaparecido. Mesmo assim, havia avanço visível, fruto de trabalho constante. Henrique encerrou aquele período com o corpo cansado e a mente inquieta, mas com uma sensação nova de coerência. Não havia vitórias fáceis, apenas conquistas parciais, cada uma cobrando um preço. Ainda assim, ele sabia que não voltaria atrás. Henrique passou a acordar mais cedo desde que começou a dividir a rotina entre a cidade e o interior. O corpo ainda reclamava do esforço físico dos mutirões, mas havia uma disposição diferente ao sair da cama. A casa nos jardins continuava silenciosa, organizada demais para alguém que já não se sentia tão previsível. Dona Lúcia percebeu o ritmo acelerado logo no café da manhã e comentou que ele parecia mais vivo, embora mais cansado. Henrique apenas sorriu, sem saber exatamente como explicar aquela mistura de exaustão e clareza. No interior, as atividades avançavam em um compasso irregular, mas constante. Algumas paredes do galpão já estavam pintadas, o telhado passará por reparos básicos e o espaço começava a ganhar forma. Clara se mantinha atenta a cada detalhe, equilibrando decisões práticas com o cuidado de não descaracterizar o propósito do projeto. Henrique observava essa condução com admiração silenciosa. Ele, que sempre acreditara que liderança vinha do comando direto, começava a entender o valor da escuta. Nem todos estavam confortáveis com o crescimento gradual do espaço. Alguns voluntários demonstravam receio de que o projeto se tornasse grande demais, perdendo o vínculo com a origem na Avenida Paulista. Clara lidava com essas inquietações de forma aberta, promovendo conversas longas e, às vezes, cansativas. Henrique participava quando solicitado, mas evitava interferir além do necessário. Cada vez que se calava, sentia o impulso de controlar tudo sendo testado. Em São Paulo, o Centro Cultural mantinha atividades reduzidas. A ausência das vendas de rosas afetava o orçamento, e ajustes precisavam ser feitos semanalmente. Henrique ajudava na organização financeira, criando planilhas simples, explicando possibilidades de economia. Esse trabalho exigia atenção constante e o colocava novamente em contato com números, mas agora com um significado diferente. Não eram cifras abstratas, e sim recursos que impactavam diretamente pessoas conhecidas. Mauro continuava presente, mesmo quando não aparecia fisicamente. Suas decisões e notificações ecoavam como uma sombra sobre o projeto. Clara evitava comentar demais, mas Henrique percebia o peso. Em uma conversa reservada, ela admitiu que a pressão constante começava a desgastá-la emocionalmente. Disse que, às vezes, pensava em simplificar tudo, reduzir atividades, evitar conflitos. Henrique ouviu em silêncio e reconheceu ali um momento delicado. Não ofereceu soluções imediatas, apenas garantiu que ela não estava sozinha. No ambiente corporativo, Henrique sentia os efeitos da decisão de reduzir sua atuação direta. Augusto conduzia reuniões sem consultá-lo, e algumas mudanças internas começaram a gerar ruídos. Funcionários antigos procuraram Henrique para desabafar, demonstrando insegurança com a nova gestão. Ele ouviu, mas evitou promessas. Sabia que qualquer movimento poderia reacender disputas que ele escolhera não alimentar naquele momento. Essa postura teve um custo claro. Henrique sentiu a perda de influência de forma concreta. Ao mesmo tempo, percebeu que a empresa continuava funcionando. Essa constatação abalou uma crença antiga de que tudo dependia dele. A sensação foi desconfortável, quase dolorosa, mas também libertadora. No interior, um pequeno contratempo atrasou parte das atividades. Uma inspeção inesperada levantou questionamentos sobre adequações estruturais. Nada foi interrompido de imediato, mas a exigência de ajustes trouxe preocupação. Clara reuniu o grupo e explicou a situação. Alguns ficaram apreensivos, outros se mostraram dispostos a colaborar. Henrique percebeu que aquela era mais uma camada de complexidade que exigiria paciência e recursos. Ele decidiu investir tempo em aprender mais sobre essas exigências, conversando com profissionais da região, entendendo processos que nunca haviam feito parte de sua rotina. Esse aprendizado foi lento e exigiu humildade. Em mais de uma ocasião, Henrique se sentiu deslocado, como um iniciante em terreno desconhecido. Essa vulnerabilidade o incomodava,
mas também o aproximava das pessoas ao redor. Durante um fim de tarde, enquanto organizavam materiais, Clara comentou sobre o impacto que o projeto vinha tendo em sua própria vida. Falou das noites mal dormidas, das dúvidas, mas também da satisfação de ver mudanças reais. Henrique compartilhou algo que raramente dizia em voz alta. Contou que, apesar de ter alcançado tudo o que planejou profissionalmente, nunca se sentirá tão presente quanto agora. Essa troca fortaleceu a conexão entre eles de forma silenciosa, sem promessas nem rótulos. Dona Alzira passou a frequentar o interior com mais regularidade. Sua energia contagiava o grupo. Ela contava histórias antigas, ensinava cantigas, ajudava a manter o clima leve mesmo em dias difíceis. Henrique percebeu que aquela presença tinha um efeito estabilizador. Em um momento de cansaço coletivo, foi Dona Alzira quem lembrou a todos por que estavam ali. Henrique sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras simples e verdadeiras. Na cidade, a ausência das rosas na avenida ainda chamava atenção. Algumas pessoas perguntavam, outras sentiam falta sem saber exatamente por quê. Clara recebeu mensagens de apoio, pequenas doações espontâneas, convites para eventos comunitários. Nada resolvia tudo, mas mantinha o projeto em movimento. Henrique ajudava a organizar essa rede, aprendendo a valorizar avanços pequenos e irregulares. Em casa, Henrique começou a rever hábitos antigos. Passou a cozinhar algumas refeições simples, algo que não fazia havia anos. O cheiro de comida caseira preenchia a casa grande, quebrando o silêncio habitual. Esses gestos cotidianos refletiam uma mudança interna mais profunda, ainda difícil de definir. A relação com Marina permanecia distante, mas cordial. Em uma conversa rápida, ela comentou que o via mais tranquilo. Henrique refletiu sobre isso depois. Tranquilo talvez não fosse a palavra certa. Ele se sentia exposto, em constante adaptação, mas também mais alinhado consigo mesmo. Os dias seguiam com uma alternância entre avanços e tensões. Nada se resolvia de uma vez. Cada problema trazia novos aprendizados, cada conquista revelava novos desafios. Henrique começava a aceitar essa dinâmica como parte do processo, algo que antes lhe pareceria ineficiente. No interior, o espaço já começava a ser usado para pequenas atividades experimentais. Grupos reduzidos, encontros simples, conversas ao ar livre. O ambiente ganhava vida aos poucos. Henrique observava tudo com atenção, sentindo orgulho e cautela ao mesmo tempo. Sabia que aquele crescimento precisava ser sustentado, não apressado. Clara, por sua vez, mostrava sinais de cansaço mais evidentes. Henrique passou a se preocupar, incentivando pausas, dividindo responsabilidades. Essa postura protetora surgia de forma natural, sem imposições. Clara aceitava ajuda, mas mantinha sua autonomia. Esse equilíbrio delicado exigia atenção constante de ambos. O cenário ao redor continuava em transformação. A cidade, com suas regras e pressões, permanecia presente. O interior, com sua promessa de calma, mostrava também suas exigências. Henrique sentia que estava no meio de algo maior do que ele mesmo, algo que não podia controlar completamente. Mesmo sem certezas, havia um movimento contínuo. Um avanço que não dependia de grandes anúncios, mas de decisões diárias, de escolhas que exigiam renúncia e persistência. Henrique seguia, atento, aprendendo a caminhar em um ritmo que não escolhera antes, mas que agora parecia necessário. A rotina de Henrique passou a ser marcada por deslocamentos constantes. Alguns dias começavam na Casa dos Jardins, seguiam para reuniões pontuais na empresa e terminavam no interior. Outras vezes o caminho era inverso. O corpo sentia o impacto, mas a mente parecia mais desperta do que em qualquer outro momento dos últimos anos. A previsibilidade que sempre o acompanhará havia desaparecido, substituída por uma sequência de decisões pequenas, porém carregadas de significado. No espaço do interior, as atividades experimentais começaram a ganhar regularidade. Nada grandioso, encontros simples, oficinas de conversa, pequenas apresentações improvisadas. Clara organizava tudo com cuidado, mantendo o equilíbrio entre acolhimento e disciplina. Henrique observava como ela conseguia lidar com pessoas tão diferentes, ajustando o tom, ouvindo mais do que falava. Aquilo fazia refletir sobre sua própria trajetória, marcada por discursos firmes e pouca margem para questionamentos. A presença de novos participantes trouxe desafios inesperados. Algumas pessoas vinham cheias de expectativas, imaginando um espaço estruturado,
com recursos abundantes. Ao perceberem a simplicidade do lugar, demonstravam frustração. Clara lidava com essas reações de forma transparente, explicando limites, reforçando o propósito. Henrique assistia a essas conversas com atenção, percebendo que crescimento também significava lidar com decepções alheias. No Centro Cultural de São Paulo, a adaptação continuava. As atividades internas mantinham o vínculo com o bairro, ainda que reduzidas. Clara se dividia entre os dois espaços, o que começou a cobrar um preço físico e emocional. Henrique passou a sugerir pausas, insistindo para que ela não assumisse tudo sozinha. Em alguns momentos, ela resistia, acostumada a carregar responsabilidades. Em outros, aceitava, reconhecendo o próprio cansaço. Dona Alzira continuava sendo uma presença constante, tanto na cidade quanto no interior. Sua disposição parecia inesgotável. Em uma tarde tranquila, sentada sob uma árvore, ela contou a Henrique sobre perdas e recomeços ao longo da vida. Falou com simplicidade, sem dramatização. Henrique ouviu com atenção, sentindo que aquelas palavras encontravam espaço dentro dele. Percebeu que envelhecer não precisava ser sinônimo de encolhimento, mas de transformação. Na empresa, o clima seguia tenso. Augusto consolidava sua liderança, implementando mudanças que nem sempre agradavam. Henrique acompanhava à distância, recebendo relatórios, participando apenas das decisões estratégicas mais relevantes. Em um primeiro momento, sentiu-se deslocado, quase inútil. Com o tempo, começou a enxergar valor em não estar no centro de tudo. Essa percepção, porém, vinha acompanhada de um medo silencioso de se tornar irrelevante. Um antigo funcionário, Paulo, procurou Henrique para uma conversa discreta. Relatou dificuldades internas, decisões apressadas, falta de diálogo. Henrique ouviu, mas evitou intervir diretamente. Orientou Paulo a buscar caminhos formais, mantendo distância. Essa postura custou-lhe o desconforto de não agir como antes. Ao mesmo tempo, reforçou sua decisão de não voltar a padrões antigos. No interior, um período de chuvas fortes trouxe novos obstáculos. Parte do terreno ficou encharcada, dificultando atividades externas. O galpão apresentou infiltrações em pontos já conhecidos, exigindo reparos adicionais. O orçamento apertado tornou cada decisão mais complexa. Henrique se viu diante de escolhas difíceis, avaliando onde investir recursos limitados sem comprometer o equilíbrio do projeto. Clara se mostrou preocupada. Em uma conversa longa, expressou receio de que o espaço não conseguisse se sustentar. Falou do medo de falhar com as pessoas que acreditaram. Henrique compartilhou seus próprios receios, algo que se tornará mais frequente. Disse que também temia investir energia e recursos em algo que pudesse desmoronar. Essa troca fortaleceu a confiança entre eles, criando uma parceria baseada na honestidade. Mauro voltou a aparecer no cenário, agora por meio de comunicações indiretas. Questionamentos, pedidos de esclarecimento, olhares atentos. Sua presença, ainda que distante, mantinha a sensação de vigilância. Clara sentia a pressão, mas se mantinha firme. Henrique percebeu que aquele antagonismo fazia parte do percurso e que enfrentá-lo exigia constância, não confronto direto. Na cidade, algumas senhoras do centro cultural começaram a visitar o interior com mais frequência. A viagem era cansativa, mas a experiência compensava. Elas levavam histórias, receitas, músicas. O espaço ganhava vida de forma orgânica. Henrique se emocionava ao ver aquelas pessoas ocupando um lugar que antes estava abandonado. O cheiro de comida caseira, o som de conversas animadas, o riso solto criavam uma atmosfera que ele jamais compraria com dinheiro. Esses momentos, porém, vinham acompanhados de novos desafios. A logística das viagens, os custos de transporte, a necessidade de apoio constante. Henrique ajudava a organizar tudo, percebendo que cada avanço trazia consigo novas demandas. O sucesso, ainda que pequeno, exigia manutenção diária. Em casa, Henrique começou a sentir o impacto emocional das mudanças. O silêncio que antes o confortava agora parecia pesado. Passou a convidar Clara ou alguns participantes do projeto para refeições simples. Dona Lúcia estranhou no início, mas se adaptou. A casa, antes apenas um espaço de passagem, começou a ganhar vida. O cheiro de comida, as conversas, os risos quebravam a rigidez do ambiente. Clara, por sua vez, demonstrava gratidão, mas mantinha limites claros.
Não queria que a relação se confundisse com dependência. Henrique respeitava isso, embora sentisse vontade de se aproximar mais. Essa contenção exigia maturidade de ambos e evitava conflitos desnecessários. No meio desse processo, Henrique começou a perceber mudanças sutis em si mesmo. Reagia com menos irritação, aceitava imprevistos com mais serenidade. Ainda se frustrava, mas aprendia a lidar com isso sem explodir. Essa transformação não passava despercebida aos outros. Dona Lúcia comentou que ele parecia mais leve. Augusto, em uma conversa breve, mencionou que Henrique estava diferente, embora não soubesse dizer se isso era bom ou ruim. No interior, um encontro especial reuniu pessoas da cidade e do bairro. Foi um dia longo, com atividades simples, conversas profundas e momentos de silêncio compartilhado. Henrique circulava entre os grupos, ouvindo histórias, oferecendo ajuda prática. Sentiu-se parte de algo maior, não como líder absoluto, mas como integrante. Ao final do dia, sentado em um banco improvisado, Henrique observou o céu escurecer lentamente. O ar estava fresco, carregado do cheiro de terra. Clara sentou-se ao lado dele. Não falaram muito. O silêncio era confortável. Henrique percebeu que aquela sensação de pertencimento não vinha de conquistas rápidas, mas de uma construção lenta e imperfeita. Apesar disso, as incertezas permaneciam. O projeto ainda dependia de ajustes, o conflito com Mauro não estava resolvido, a empresa seguia em transformação. Henrique sabia que nada estava garantido. Ainda assim, sentia que estava no caminho certo, mesmo sem saber exatamente onde ele levaria. Cada dia trazia novos desafios e pequenas conquistas. O esforço era visível, o custo real. Henrique seguia aprendendo a caminhar sem mapas claros, confiando mais nas pessoas ao redor e menos em antigos mecanismos de controle. O processo era exigente, mas genuíno, e isso fazia toda a diferença. Os dias seguintes foram marcados por um ritmo mais intenso do que Henrique esperava. A sensação de estabilidade construída aos poucos começou a ser testada por pequenos desgastes acumulados. Nada explodiu de uma vez, mas tudo exigia atenção constante. O projeto no interior avançava, porém cada avanço vinha acompanhado de ajustes silenciosos que consumiam energia. Henrique passou a acordar mais cedo, mesmo quando estava na cidade. O hábito antigo de controlar tudo voltava em fragmentos, mas agora ele tentava canalizar isso para observação, não imposição. Anotava detalhes, percebia comportamentos, escutava mais. Clara continuava sendo o eixo que sustentava o funcionamento cotidiano, embora o cansaço estivesse cada vez mais evidente em seus gestos. No galpão, algumas oficinas começaram a atrair pessoas de regiões próximas. O espaço simples já não parecia improvisado, mas ainda carregava marcas de precariedade. Henrique participou diretamente de pequenos reparos, sujando as mãos de terra e tinta. Para muitos, aquela cena parecia simbólica demais para ser ignorada. O milionário que não se importava em trabalhar lado a lado com todos quebrava expectativas sem precisar anunciar nada. Dona Alzira observava tudo com atenção. Em uma conversa reservada, comentou com Henrique que o ambiente estava mudando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Disse que as pessoas chegavam mais abertas, menos defensivas. Henrique ouviu em silêncio, sentindo um peso diferente no peito, algo próximo de responsabilidade afetiva. Ele começava a entender que, ao abrir portas, criava vínculos que não podiam ser descartados. Na cidade, o centro cultural enfrentava dificuldades inesperadas. Um dos parceiros decidiu se afastar, alegando prioridades pessoais. A notícia chegou de forma seca, sem explicações detalhadas. Clara ficou visivelmente abalada. Não era apenas a perda prática, mas o sentimento de abandono. Henrique tentou oferecer apoio, mas percebeu que nem tudo podia ser resolvido com recursos financeiros ou palavras firmes. A relação entre os dois atravessava um momento delicado. A proximidade crescente exigia cuidado para não gerar dependência emocional ou conflitos de expectativa. Clara mantinha sua postura independente, mas em alguns momentos deixava escapar sinais de exaustão. Henrique se sentia dividido entre respeitar limites e agir de forma mais incisiva. Esse equilíbrio instável o acompanhava em pensamentos longos e silenciosos. Augusto voltou a procurar Henrique com mais frequência. As decisões na empresa começavam a gerar resistência interna. Alguns investidores demonstravam insegurança. Henrique analisava os dados, mas evitava assumir o controle. Ainda assim,
oferecia conselhos estratégicos, buscando não interferir diretamente. Essa posição intermediária era desconfortável, pois o colocava em uma zona cinzenta entre liderança e afastamento. Em uma reunião específica, Henrique percebeu que sua opinião ainda tinha peso. Notou olhares atentos, pausas respeitosas. Aquilo despertou um sentimento ambíguo. Parte dele se sentia valorizada, outra parte questionava se aquele reconhecimento ainda fazia sentido diante das mudanças que vinha vivendo. Ao sair da sala, teve a certeza de que sua identidade não estava mais restrita àquela mesa de reuniões. No interior, a presença de Mauro tornava-se mais perceptível. Comentários atravessados, questionamentos indiretos, tentativas sutis de minar a confiança do grupo. Clara lidava com isso com firmeza, mas o desgaste emocional era evidente. Henrique observava sem agir diretamente, entendendo que qualquer intervenção precipitada poderia piorar a situação. A tensão permanecia latente, pairando no ar como algo não dito. As atividades comunitárias continuavam, mesmo sob pressão. Um evento simples reuniu pessoas de diferentes idades. Música, conversas longas, silêncio compartilhado. Henrique se envolveu como nunca. Ouviu relatos de vidas marcadas por perdas, mudanças bruscas, recomeços forçados. Cada história parecia tocar em algo profundo dentro dele, reforçando a sensação de que estava atravessando uma transformação irreversível. Em casa, Dona Lúcia comentou que Henrique parecia mais ausente, mesmo estando mais presente fisicamente. Ele reconheceu a observação. Sua mente estava constantemente dividida entre decisões práticas e reflexões internas. À noite, demorava a dormir, revivendo conversas, analisando escolhas. O conforto material já não era suficiente para acalmar inquietações mais profundas. Clara começou a considerar reduzir o ritmo. Não falava isso abertamente, mas seus gestos indicavam a necessidade de pausa. Henrique sugeriu reorganizar tarefas, distribuir responsabilidades. Alguns membros do grupo assumiram novas funções, ainda que com insegurança. O processo de delegar trouxe erros e ajustes, mas também revelou capacidades antes ocultas. Dona Alzira, sempre atenta, passou a orientar os mais jovens, oferecendo conselhos simples. Sua presença equilibrava o ambiente. Henrique percebia como aquela mulher, antes invisível para muitos, se tornará referência. Isso fazia refletir sobre quantas pessoas haviam passado despercebidas em sua vida anterior, ocupando espaços sem reconhecimento. Em um fim de tarde no interior, Henrique caminhou sozinho pelo terreno. O céu começava a mudar de cor, o vento trazia um cheiro fresco. Pensou em tudo que havia deixado para trás e no que ainda não compreendia completamente. A sensação não era de arrependimento, mas de responsabilidade ampliada. Cada escolha agora impactava mais pessoas do que antes. Clara se juntou a ele mais tarde. Conversaram sobre questões práticas, mas havia algo não dito entre eles. Um entendimento silencioso de que o caminho escolhido exigiria sacrifícios contínuos. Nenhum dos dois romantizava a situação. Sabiam que a construção era frágil e que o desgaste poderia cobrar um preço alto. Na cidade, Henrique começou a ser reconhecido em contextos diferentes. Pessoas ligadas a projetos sociais o procuravam, buscando apoio, conselhos, parcerias. Ele filtrava com cuidado, evitando promessas vazias. A experiência recente o ensinara que ajudar sem planejamento podia gerar dependência ou frustração. Augusto, em uma conversa breve, questionou se Henrique pretendia se afastar definitivamente da empresa. Henrique respondeu de forma vaga, dizendo que ainda estava entendendo seus próprios limites. A honestidade parcial não agradou totalmente, mas foi suficiente para manter o diálogo aberto. No interior, os desafios logísticos aumentaram. Custos, manutenção, organização. Henrique avaliava números com atenção, mas sem o impulso de cortar tudo diante de dificuldades. Aprendia a tolerar riscos calculados. Essa postura contrastava com seu histórico, mas parecia mais alinhada ao momento atual. Ao final de mais um dia intenso, Henrique sentiu um cansaço profundo, diferente do esgotamento profissional que conhecia. Era um cansaço que vinha acompanhado de sentido. Sentou-se novamente em silêncio, observando as luzes simples do galpão acesas. As vozes ao fundo misturavam-se em um som contínuo, quase reconfortante. Nada estava resolvido. As tensões permaneciam, os conflitos latentes, as dúvidas intactas. Ainda assim,
Henrique sentia que algo essencial estava sendo construído, mesmo sem saber exatamente qual seria o desfecho. O caminho seguia aberto, exigente, e ele continuava disposto a percorrê-lo. Henrique passou a dividir o tempo de forma quase matemática, ainda que soubesse que sentimentos não obedecem a cálculos. 3 dias na cidade, 2 no interior, às vezes invertendo conforme as urgências surgiam. Esse movimento constante começou a afetar seu corpo. As costas doíam, o sono vinha fragmentado, e a concentração oscilava. Mesmo assim, ele insistia em manter presença ativa, acreditando que a constância era a única maneira de sustentar tudo que havia sido construído até ali. No galpão, o fluxo de pessoas aumentava. Algumas vinham por curiosidade, outras por necessidade real. Clara coordenava as atividades com precisão, mas o ambiente exigia decisões rápidas. Em alguns momentos, ela precisava lidar com conflitos pequenos, discussões sobre uso de espaço, horários, prioridades. Nada grave isoladamente, mas o acúmulo cobrava paciência. Henrique observava como ela resolvia tudo com firmeza e respeito, percebendo o quanto aquela postura havia sido moldada por experiências anteriores que ela raramente comentava. Dona Alzira tornou-se uma espécie de guardiã silenciosa do lugar. Chegava cedo, organizava materiais, conversava com todos. Sua autoridade vinha da experiência e da coerência. Henrique confiava nela para mediar situações mais delicadas, sabendo que sua palavra tinha peso. Essa confiança não surgiu do nada, mas de pequenas provas diárias, sempre discretas. Na cidade, o centro cultural enfrentava atrasos em reformas. Problemas simples, mas persistentes. Falta de material, prazos estendidos, comunicação falha entre fornecedores. Henrique passou uma tarde inteira acompanhando um desses impasses, negociando soluções sem recorrer à pressão financeira. Queria que o processo fosse sustentável, mesmo que isso significasse demora. Essa escolha não agradava a todos, e alguns comentários surgiram nos bastidores, questionando sua nova forma de agir. Augusto voltou a alertar sobre a imagem pública da empresa. Segundo ele, alguns acionistas interpretavam o envolvimento de Henrique em projetos sociais como distração. Henrique ouviu, ponderou, mas não mudou sua postura. Sabia que aquela visão reducionista não captava a complexidade do que estava acontecendo. Ainda assim, a tensão crescia, exigindo decisões futuras que ele evitava antecipar. Mauro intensificou sua presença no interior. Surgia em horários inesperados, fazia perguntas indiretas, demonstrava interesse exagerado em detalhes financeiros. Clara mantinha distância, respondendo apenas o necessário. Henrique percebia o desconforto dela, mas escolhia não confrontar diretamente. A experiência lhe ensinara que confrontos prematuros costumam gerar mais resistência do que solução. Juliana apareceu em uma das atividades comunitárias, observando tudo com atenção. Conversou pouco, mas seu olhar atento captava nuances. Mais tarde, comentou com Clara que o ambiente estava diferente, mais carregado. Não soube explicar exatamente o motivo, apenas uma sensação. Clara ouviu, mas preferiu não alimentar especulações. Ainda assim, aquela observação permaneceu ecoando em sua mente. Henrique começou a refletir sobre seus próprios limites emocionais. Em um momento de silêncio, reconheceu que estava se envolvendo além do que imaginara inicialmente. Não era apenas investimento ou apoio pontual. Havia vínculo, expectativa, responsabilidade afetiva. Essa percepção trouxe inquietação, pois ele sabia que vínculos exigem presença contínua, algo que sua vida anterior raramente permitirá. Em casa, Dona Lúcia notou mudanças sutis. Comentou que Henrique já não passava tanto tempo no escritório particular, preferindo áreas comuns. Ele concordou, explicando que o silêncio isolado já não lhe servia da mesma forma. Precisava de ruído, de movimento, de gente. Essa necessidade o surpreendia, mas parecia legítima. Uma reunião importante ocorreu no Centro Cultural, reunindo parceiros e colaboradores. O clima era cordial, porém tenso. Divergências sobre prioridades vieram à tona. Henrique interveio com cuidado, buscando consenso. Em alguns momentos, precisou ceder, aceitando propostas que não considerava ideais. Cada concessão deixava uma marca interna, mas também fortalecia o grupo como um todo. No interior, um pequeno contratempo logístico ameaçou suspender atividades por um dia. Faltou energia elétrica durante horas. Em vez de cancelar tudo, Clara reorganizou o espaço,
improvisando soluções simples. As atividades continuaram, adaptadas. Henrique participou ativamente, ajudando a mover móveis, abrindo janelas, distribuindo tarefas. A experiência reforçou a sensação de comunidade, apesar do desgaste físico. Dona Alzira comentou, em tom calmo, que dificuldades costumam revelar quem realmente está disposto a permanecer. Henrique concordou em silêncio, sentindo o peso daquela afirmação. Sabia que nem todos resistiriam a desafios prolongados. Essa consciência o fazia valorizar ainda mais aqueles que permaneciam, mesmo sem garantias. Na empresa, um relatório financeiro gerou discussões acaloradas. Henrique participou à distância, analisando números, sugerindo ajustes. Percebeu que sua ausência física afetava a dinâmica interna. Alguns gestores se mostravam inseguros, outros mais autônomos. Esse desequilíbrio exigia atenção, pois decisões erradas poderiam comprometer o que fora construído ao longo de anos. Clara, por sua vez, começou a sentir os efeitos emocionais de tanta responsabilidade. Em uma conversa breve, admitiu estar cansada. Não pediu ajuda diretamente, mas o tom revelava necessidade de apoio. Henrique respondeu com ações práticas, redistribuindo tarefas, oferecendo suporte logístico. Ainda assim, sabia que o cansaço emocional não se resolve apenas com organização. Marina apareceu de forma inesperada, trazendo questões antigas à tona. A conversa foi contida, respeitosa, mas carregada de subtextos. Henrique saiu do encontro pensativo, reavaliando escolhas passadas. Não houve confronto, apenas a constatação de que algumas histórias deixam marcas duradouras, mesmo quando parecem encerradas. O ambiente no galpão começou a refletir essas tensões. Pequenos silêncios, olhares trocados, conversas interrompidas. Nada explícito, mas perceptível para quem observava com atenção. Henrique sentia que algo se movia nos bastidores, embora não conseguisse identificar exatamente o que. Essa sensação o acompanhava, gerando um estado constante de alerta. Apesar disso, as atividades continuavam. Oficinas cheias, encontros produtivos, relatos positivos. Cada resultado reforçava a importância do esforço coletivo. Henrique se orgulhava, mas evitava demonstrações públicas. Preferia reconhecer individualmente, em conversas discretas, valorizando contribuições específicas. Em um fim de tarde, ele caminhou novamente pelo terreno, observando as mudanças físicas. O espaço antes vazio agora tinha marcas de uso, caminhos improvisados, áreas de convivência. Aquela transformação material refletia processos internos profundos. Henrique sentia que já não era o mesmo homem que parara o carro na chuva meses antes. Clara se aproximou, comentando sobre ajustes necessários para os próximos dias. A conversa foi objetiva, mas carregada de uma confiança mútua construída ao longo do tempo. Ambos sabiam que ainda havia desafios significativos pela frente, mas evitavam antecipar cenários. Preferiam lidar com o presente, mesmo que isso exigisse esforço constante. A noite caiu, trazendo um silêncio diferente. Henrique permaneceu ali por alguns minutos, respirando fundo, absorvendo o ambiente. Sentia cansaço, preocupação, mas também uma convicção crescente de que estava exatamente onde precisava estar naquele momento. Mesmo sem respostas claras, continuava avançando, sustentado por escolhas conscientes e pela disposição de enfrentar o que viesse, sem atalhos. O amanhecer chegou com um céu limpo, diferente dos dias carregados que marcaram o início daquela história. Henrique acordou cedo, sentindo um cansaço profundo, mas também uma serenidade que há muito não experimentava. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante da cidade começando a despertar. Ele preparou o próprio café, um hábito que adotará recentemente, e ficou alguns minutos observando a luz invadir a sala. Pensava em tudo o que havia atravessado naquele ano e em como cada decisão, por menor que fosse, o conduzira até aquele ponto. No interior, o galpão estava mais vivo do que nunca. As paredes, antes frias, agora exibiam cores, trabalhos feitos nas oficinas, cartazes simples anunciando atividades. Clara chegou cedo, como sempre, mas naquele dia seu semblante era diferente. Havia expectativa, mas também um alívio contido. Ela organizava detalhes finais de um encontro importante, algo construído com cuidado ao longo de meses, sem alarde, respeitando o ritmo da comunidade. Henrique chegou pouco depois. Ao descer do carro, foi recebido por olhares curiosos e sorrisos sinceros.
Não havia formalidade, apenas reconhecimento. Ele caminhou pelo espaço, cumprimentando cada pessoa pelo nome, gesto que aprenderá a valorizar. Dona Alzira se aproximou, ajeitando o lenço no cabelo, e comentou que nunca imaginara ver aquele lugar daquele jeito. A voz dela carregava emoção, e Henrique sentiu um nó na garganta. O encontro começou de forma simples. Nada de discursos grandiosos. As pessoas se acomodaram como puderam, algumas em cadeiras improvisadas, outras em pé. Clara falou primeiro, explicando o que havia sido construído ali, ressaltando o esforço coletivo. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Ela mencionou dificuldades, ajustes, erros e aprendizados, sem esconder nada. Cada palavra parecia ecoar a trajetória vivida. Henrique ouviu em silêncio. Quando foi convidado a falar, demorou alguns segundos antes de se levantar. Não havia preparado nada. Falou do impulso que o fizera parar o carro naquele dia de chuva, da sensação de vazio que o acompanhava antes disso e de como tudo havia mudado sem que ele percebesse exatamente quando. Admitiu suas falhas, o medo de se envolver demais, a dificuldade de abrir mão do controle. Não romantizou o processo. Disse que aprenderá mais do que ensinara. Enquanto falava, Clara observava com atenção. Aquela honestidade crua era algo raro no mundo que ele habitara por tanto tempo. As pessoas ouviam em silêncio, algumas com olhos marejados. Não era sobre dinheiro, mas sobre presença, escolha e compromisso. Augusto estava presente, acompanhando tudo com uma expressão séria. Ao final, aproximou-se de Henrique e comentou que a empresa havia se reorganizado. Os gestores assumiram mais responsabilidades, os processos amadureceram. Disse que, curiosamente, a ausência parcial de Henrique havia fortalecido a estrutura. Aquela constatação trouxe um alívio inesperado. Henrique percebeu que não precisava mais carregar tudo sozinho. Mauro também estava ali, mais discreto. Em determinado momento, procurou Clara e admitiu que havia subestimado o projeto. Reconheceu que suas dúvidas vinham de insegurança pessoal. Não pediu desculpas de forma explícita, mas demonstrou respeito. Clara aceitou o gesto sem triunfalismo. Para ela, o mais importante era seguir em frente. Juliana participou ativamente, ajudando na organização, conversando com moradores. Sua visão externa ajudou a ajustar alguns pontos, conectando o projeto a outras iniciativas da região. Aquela colaboração reforçou a sustentabilidade do que havia sido criado, mostrando que não se tratava de algo isolado, mas integrado à realidade local. Na cidade, o Centro Cultural finalmente abriu suas portas completamente. As reformas foram concluídas, os atrasos superados. O espaço recebeu visitantes de diferentes bairros, promovendo encontros, oficinas, apresentações simples. Henrique acompanhou tudo de perto, não como patrocinador distante, mas como alguém disposto a ouvir e ajustar. Cada pequena vitória vinha acompanhada de desgaste, reuniões longas, concessões necessárias. Ainda assim, o resultado compensava. Em uma tarde tranquila, Henrique e Clara caminharam juntos pelo terreno, agora bem mais estruturado. Conversaram sobre o futuro sem pressa. Não fizeram promessas exageradas. Reconheceram limites, necessidades, desejos. A relação entre eles havia se transformado em algo sólido, construído sobre respeito e admiração mútua. Não era dependência, mas parceria. Dona Lúcia, observando de longe, comentou que Henrique parecia mais leve. Ele concordou. Disse que aprenderá a conviver com incertezas sem tentar controlá-las o tempo todo. Essa mudança refletia-se em tudo, desde a forma como lidava com negócios até suas relações pessoais. Marina reapareceu brevemente, dessa vez com uma conversa mais serena. Reconheceram caminhos diferentes, encerraram pendências emocionais. Não houve reconciliação, mas compreensão. Henrique saiu daquele encontro com a sensação de fechamento, algo que lhe permitia seguir sem pesos antigos. Os meses seguintes foram de consolidação. O projeto no interior tornou-se referência. Pessoas da região passaram a contribuir, oferecendo tempo, conhecimento, apoio. Henrique reduziu gradualmente sua presença operacional, garantindo que a autonomia fosse real. Esse afastamento consciente exigiu esforço. Era mais fácil intervir do que confiar. Ainda assim, ele insistiu. O Centro Cultural também ganhou vida própria. Novas lideranças surgiram, eventos se multiplicaram.
Henrique manteve acompanhamento estratégico, mas sem centralizar decisões. Essa postura trouxe desafios, erros pontuais, mas também crescimento coletivo. Em um evento especial, organizado de forma simples, as duas iniciativas se conectaram. Pessoas da cidade visitaram o interior, trocando experiências. Houve música, comida compartilhada, conversas longas. O ambiente carregava um clima de celebração tranquila, sem ostentação. Henrique observava tudo com atenção, sentindo uma satisfação profunda. Clara se aproximou, segurando um pequeno buquê de rosas. Não eram flores compradas às pressas, mas cultivadas ali mesmo, resultado de um projeto paralelo iniciado meses antes. Ela entregou o buquê a Henrique sem dizer nada. O gesto era simples, mas carregado de significado. Ele segurou as flores, lembrando-se da chuva, do primeiro encontro, do silêncio firme que o desarmara naquele dia. Henrique sorriu, emocionado. Entendeu que aquela atitude inicial de Clara, que o chocara tanto, fora o ponto de partida para tudo. Não por rejeitar o dinheiro, mas por afirmar dignidade, autonomia e propósito. Aquela lição atravessara cada etapa da história. Ao final do dia, enquanto o sol se punha, Henrique caminhou sozinho por alguns minutos. Respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, ouvindo risadas ao longe. Pensou em como sua vida havia se transformado sem fórmulas mágicas. Foi um processo lento, exigente, cheio de renúncias. Cada conquista teve um custo, cada escolha exigiu coragem. Ele voltou para perto do grupo, sentando-se ao lado de Clara, Dona Alzira, Juliana e outros que se tornaram parte essencial de sua jornada. Não havia discursos finais, apenas presença compartilhada. Henrique sabia que desafios continuariam surgindo, mas agora possuía algo que antes lhe faltava: pertencimento. A chuva, que um dia marcará o início de tudo, parecia distante. No lugar dela, havia um céu aberto, iluminado por uma sensação de paz construída passo a passo. Henrique não era mais apenas um milionário bem-sucedido. Tornará-se alguém capaz de transformar e ser transformado, entendendo que o verdadeiro valor não está no que se compra, mas no que se constrói junto. Fim. Chegou até o fim? Então escreve primeiro nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.